é aqui no capítulo 4, que nós vamos começar agora o comentário, que nós lemos a frase tão célebre desse livro de Esther, a frase que arde meu coração, que diz: quem sabe não foi para um tempo como este que chegaste a este reino. Quem sabe não foi para um tempo como este. E eu amo viver esse período da história que nós estamos vivendo. Eu sei que o Senhor nos permitiu viver esse tempo porque nós temos um propósito nesse tempo. E a minha oração é: Senhor, me dá a linguagem dessa geração para que eu possa cumprir cada propósito que o Senhor tem para esta geração. E eu oro para que esse também seja o seu clamor. E o tema que eu coloquei aqui nesse capítulo 4 é: fazemos parte de um corpo. Porque quando Mardoqueu soube tudo que Hamã estava preparado para ele e para o povo judeu, ele rasgou as vestes. Rasgar as vestes e vestir pano de saco era um tom de indignação, era um lamento do povo judeu. E a Bíblia diz que não só ele, mas em todas as províncias onde a palavra do rei e a lei chegava, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro, lamentação. E eles estavam em panos de saco e cinza. E Mardoqueu foi, sabe o que ele fez? Ele se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinza e foi para frente do palácio. E ele sabia que não podia ficar na frente do palácio com essas vestes. E Esther, quando soube, falou: meu Deus, manda vestes. Ele sabe que não pode se posicionar assim, mas a indignação de Mardoqueu diante da dor, diante do extermínio do povo dele foi tão grande que gerou uma coragem. Ele foi o primeiro a agir. Se perecer, pereci. Esther, ela olhou para o primo dela e viu que ele estava disposto a tudo diante daquela situação, porque ele se apresentou de forma que ele não deveria. Ele já não havia se prostrado e agora estava apresentando de panos de sacos ali. Ela sabia que ele estava disposto a sofrer consequências inimagináveis, mas que ele não ia se render a homens diante de uma palavra de um Deus poderoso. Eu acredito que Deus levantou esse homem para despertar Esther, para trazer coragem para ela. Ela foi corajosa porque ela enxergou a coragem nele. Enquanto todo o povo estava lá lamentando, ele falou: eu posso fazer alguma coisa, porque ele era um oficial também do reino da Pérsia, ele não era qualquer pessoa. Então ele se apresentou lá e Esther manda chamar e pergunta: o que é que tá acontecendo? Ele manda uma cópia, né? Ele manda uma cópia, vocês leram isso? Ele manda uma cópia do decreto, de tudo que estava acontecendo ali. E ele falou assim, ó, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Nesse momento, ele está dizendo assim: Esther, agora é hora de dizer que você é judia, vai lá suplicar pelo nosso povo. E aí Esther disse sim. Vocês sabem, todo mundo sabe que se eu chegar no palácio diante do rei sem ser chamado, não há senão uma sentença, senão a morte. Salvo se o rei estender o cetro. E aí Mardoqueu, ele disse sim para ela, mandou responder assim para ela: não imagines no seu íntimo que por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e tua casa perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. O Mardoqueu, ele diz assim para Esther: a providência vai vir, mas a tua casa será aniquilada. A casa do teu pai vai ser esquecida. O povo de Israel, o nome, a descendência era algo muito importante. E algo que uma mulher judia, quando ela engravida, o filho que nasce é judeu, não importa se o pai não for judeu. Então ele falou assim: tu e a casa do seu pai serão destruídos, mas o povo não vai ser destruído. Deus vai mandar outra pessoa salvar. Ele não usa a palavra Deus, mas ele quis dizer isso. Quem entende o contexto do povo judeu sabe que ele estava se referindo a Deus. Então Esther, ela disse a Mardoqueu: vai e junta todos os judeus, jejuai por mim, e não
comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Assim irei ter com o rei. Ainda que segundo a lei, se perecer, pereci. E ele fez, ele foi e fez conforme Esther lhe ordenou. O tema para o capítulo 4, eu coloquei: fazemos parte de um corpo. Porque nesse momento ele entendeu, Mardoqueu entendeu que foi a mão de Deus que colocou Esther no palácio. E agora era a hora dela se revelar. E imediatamente Esther, ela correu para Deus. Mas não de qualquer forma. Ela convocou todo o povo a orar e jejuar, interceder por ela. Uma atitude ousada tomou conta de Esther. E ela recebeu de Deus coragem, tá certo. Eu vou me apresentar diante do rei, mas eu não vou de qualquer forma. Reuni todo mundo para orar por mim. E essa fala, essa palavra dela, esse posicionamento dela, essa estratégia dela me fala sobre o poder do corpo. Como é importante estarmos em comunhão, orando uns pelos outros, colocando as nossas causas diante de Deus, jejuando e orando juntos. Como é importante caminharmos como corpo de Cristo. A nossa salvação ela é individual, mas a Bíblia não fala que Deus vai vir buscar a Lígia, o fulano. A Bíblia fala que Deus vem buscar, Jesus vem buscar a noiva. E a noiva fala de um corpo, fala de uma igreja unida. Que possamos nos despertar e entender que nós somos parte de um corpo. Muitas pessoas têm esfriado a fé. Muitas pessoas têm se magoado, se ferido. Muitas pessoas têm levado porrada do diabo porque estão lutando batalhas sozinhas, mesmo que fazem parte de corpo. Ei, mulher! Ei, igreja, é tempo de nos levantarmos como corpo, nos unirmos com um propósito. Nós, cada um, temos as nossas guerras, as nossas lutas, mas nós podemos unir forças em oração, interceder uns pelos outros. Isso é bíblico. Que possamos nos levantar em jejum pelas causas. Tudo bem que aqui eles tinham uma causa em comum, mas nós podemos jejuar juntos por várias coisas. Eu buscar em Deus as minhas batalhas e você as suas, mas a gente combinar de fazer um momento de oração juntos, de corpo, de unidade de corpo. E existem guerras que elas não são só para uma pessoa lutar, é para o corpo lutar, é para, mesmo que seja um grupo de amigos, a família, é tempo de se unir. Existem batalhas que a gente só vai ganhar se unir, porque Esther, ela já tinha que apresentar diante do rei. Mas não adiantava só orar por isso. Ela estava pedindo a Deus também estratégias para livrar o povo. Não era só se apresentar diante do rei. Era se apresentar diante do rei sem ser chamada. Já precisava conseguir graça nesse momento. E ainda mais uma estratégia para livrar o povo. Muitas vezes nós estamos acertando no primeiro desafio. Com a nossa empatia, com o nosso jeito humano, a gente está conseguindo vencer essa primeira batalha, que é o cetro se estender para nós, a gente alcançar graça, e ali é que a primeira guerra a gente vence, mas na segunda a gente não consegue. Por quê? Porque falta estratégia e discernimento do alto. Que possamos buscar em Deus estratégia e discernimento do alto. E que tenhamos pessoas orando para que nós possamos ter estratégias e ferramentas de sabedoria do alto. Que possamos viver essa verdade que diz nesse capítulo. Naquele momento foi gerado em Esther ousadia, coragem. E eu quero declarar sobre a sua vida que foi para um tempo como esse, que quando você assumir essa posição, não sei qual é a luta que você está vivendo, mas saiba que quando você assumir essa posição, o Senhor vai derramar sobre a sua vida ousadia e coragem. Quando a gente lê que Esther, ela teve todo um preparo já há alguns anos, quando a gente vê que o Senhor derrame sobre a sua vida estratégia e coragem, sabedoria do alto, para que você possa conquistar as suas vitórias. Deus te abençoe em nome de Jesus.